Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Esse que nós dedicamos a cuidar do terreno da nossa alma. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Meus amados irmãos, mais um dia se inicia. Que possamos hoje agradecer a Deus pela bênção da vida, pela bênção de estarmos aqui reencarnados, que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede para a nossa caminhada terrena. Que possamos sempre nos lembrar que Deus é um Pai que cuida de todos nós. Por isso, vamos sempre agradecer a Ele todo o amor, todo o carinho e tudo que Ele nos concede e que jamais nos falta. São com essas palavras que eu convido a todos a iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho, este momento que hoje nós iremos dedicar a refletir a mensagem de número 152 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem, meus irmãos, ela é de André Luiz e ela diz para o nosso coração: mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e com discernimento, porque de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. André Luiz aqui nos diz, nas horas mais difíceis da nossa vida, nos problemas, quando as dificuldades chegarem, quando aquelas notícias dolorosas baterem na porta da nossa casa, vamos agir com calma e com serenidade. Porque o desespero apenas nos conduz para atitudes impulsivas, atitudes de revolta, atitudes imediatistas. Por isso, o benfeitor espiritual nos convida à calma, a digerir o que aconteceu conosco e a agir com paciência, sem tomar decisões perturbadas, conturbadas e precipitadas. Eu sei que para nós ainda é muito difícil, naqueles momentos mais dolorosos, mantermos a calma. Mas somos capazes de serenar o coração através de uma prece. E depois, a partir desse momento, quando os ânimos estiverem mais acalmados, aí sim, tomarmos uma decisão. Até quanto a isso, meus irmãos, eu estou aqui com um livro que se chama Sublimação. Este livro aqui. Esse livro belíssimo, psicografado por Ivone Pereira e ditado por diversos espíritos. Meus irmãos, este livro aqui tem uma história dele que foi ditada pelo espírito de Leon Tolstói. Inclusive, essa história eu contei ela completa na palestra que saiu aqui para nós no nosso canal na terça-feira. Eu contei essa história completa. Mas hoje aqui eu gostaria de trazer apenas um trecho dela, porque essa história me marcou muito e eu acho que ela reflete essas palavras hoje do nosso Evangelho. A história de uma moça ainda jovem que estava noiva lá no ano de 1907. E esta jovem recebe a notícia inesperada da morte do seu noivo. Ele havia saído para caçar ursos e ali, de repentino, ele leva um golpe no coração e acaba falecendo.
Essa jovem, quando ela recebe a notícia da morte do seu amado, ela entra em desespero. Mas não aquele desespero que eu digo, é, que todos nós, acredito que passamos, que é aquele momento de angústia, de dor, de tristeza, quando a gente recebe a notícia triste da despedida daqueles que amamos. Mesmo sendo espíritas, tendo a certeza na vida eterna, se despedir daqueles que amamos, aqueles que retornam para o plano espiritual, ainda é muito doloroso para muitos de nós. Não estamos preparados para dizer até logo. Então, nosso coração ainda sente. Só que esta jovem, ela se entregou ao desespero. Ela se entregou à tristeza, à angústia. Ela não conseguia dormir. Ela ficava só trancada no quarto, na sua casa. Ela não se alimentava. Ela não fazia mais nada. Ela parou a vida dela depois do que aconteceu, porque ela se desesperou muito. E o que acontece é que essa jovem, ela tem uma mediunidade. Só que naquela época, isso ainda não era tão conhecido ali, eu tô falando de 1907, isso ainda não era tão falado, não era tão conhecido. Eles não tinham esse esclarecimento. E ela tinha uma mediunidade. E através da mediunidade dela, ela conseguia ouvir o seu noivo em espírito e também ver ele. E aí, nesse desespero, quando ela ouve o espírito do noivo e também vê ele, nesse desespero ela acaba tomando decisões impulsivas. Nesse desespero de querer tirar essa dor, de resolver logo a situação, ela toma decisões muito precipitadas. Ela se esquece de orar, ela se esquece de tranquilizar o coração e ela só vai agindo para tirar aquela dor de dentro dela. E essas atitudes dela acabam conduzindo ela para um local de maior sofrimento. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a história completa está na nossa palestra de terça-feira. Mas eu queria focar apenas nessa parte, porque é um exemplo perfeito para todos nós do que André Luiz diz. Mesmo nas horas aflitivas, procura agir com serenidade, com discernimento. E esta jovem, infelizmente, nas horas mais aflitivas da vida dela, que foi a morte do seu noivo, ela se entregou ao desespero. E não foi 1, 2 dias, uma semana, não, ela se entregou meses ao desespero. Ela afundou nas sombras da tristeza e acabou tomando decisões precipitadas para tirar aquela dor. Ela agiu impulsivamente. Então, meus irmãos, isso causou mais sofrimento para ela, muito mais sofrimento. A vida dela vai ser de grandes provações. Por isso, essas palavras de André Luiz, elas servem para o nosso coração no dia a dia. Tudo que nos acontece, as coisas difíceis, os problemas, aquelas questões que aparecem e na nossa visão parecem impossíveis de ser solucionadas, não desesperemos. Deus está preparando algo melhor para a gente. Deus está preparando algo ótimo para a nossa encarnação, porque a gente não está aqui só passando por testes, provações, não. Então tenhamos calma, tenhamos paciência. Tranquilizemos o nosso coração em Deus, em Jesus, em oração aos bons espíritos e busquemos, meus irmãos, nos acalmar interiormente para tomarmos decisões com Deus à frente sempre. Hoje eu deixo aqui para nós essas palavras para o nosso evangelho de sábado. Convido a todos para estarmos aqui amanhã para mais um evangelho diário, para mais um momento nosso. Com a bênção de Deus, eu me despeço aqui de todos, desejando um excelente dia e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita,
Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.